Fala pessoal, Caio Vinícius aqui, a gente está começando mais um vídeo sobre Photoshop e no vídeo de hoje você vai aprender a como alterar a cor de qualquer objeto ou elemento que você quiser utilizando o Photoshop, inclusive aqueles objetos brancos ou pretos que na maioria das vezes as pessoas tentam de todos os jeitos e não conseguem alterar a cor desses objetos. Mas antes da gente começar, eu preciso te avisar que do dia 6 ao dia 8 de abril vai rolar a semana Social Media Design Pro, que é um evento totalmente online e totalmente gratuito, com um único objetivo de te ajudar a elevar a qualidade do seu trabalho como designer para as redes sociais para o próximo nível. Nos últimos tempos eu percebi que uma grande galera do design acabou se tornando refém daqueles packs de layouts e vetores baixados da internet para fazer seu trabalho. E na moral, eu nem culpo essa galera, porque talvez eles simplesmente não sabem de outra maneira para criar seus projetos. Porém, essa mesma galera continua sofrendo com o mesmo problema de nunca ter o seu trabalho valorizado. E na moral, fica difícil ter seu trabalho valorizado quando ele é igual de todo mundo. E é exatamente por isso que durante a semana Social Media Design Pro eu vou literalmente abrir o meu Photoshop e te apresentar as principais técnicas de criação para que você se torne um verdadeiro profissional no design para as redes sociais. E para participar é só clicar no primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo e fazer o seu cadastro. Como eu falei para vocês, é totalmente gratuito, então não vacila e já se cadastra agora. Bom, agora que o recado tá dado, já aproveita também para deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Então tudo certo, preparado, bora pro Photoshop! Bom pessoal, então vamos lá, mas antes de a gente começar a parte prática, eu primeiro preciso passar para vocês o conceito que existe por trás dessa técnica, porque eu não quero que isso aqui seja simplesmente um tutorial onde você vai tentar decorar e vai simplesmente fazer as coisas porque eu estou falando. Eu quero que você realmente entenda o porquê de você estar fazendo cada um dos ajustes que a gente vai ver a partir de agora, certo? Então, vamos lá. Se você trabalha com Photoshop, provavelmente você já tentou alterar a cor de um carro, de uma camiseta, de uma caneca, que era branco ou que era preto. E talvez você tenha tentado alterar simplesmente criando uma camada de ajuste de Hue Saturation e começou a deslizar esse slider de matiz ou de Hue para um lado e para o outro, só que você vê que todas as cores alteram, porém o preto e o branco não alteram. E por que isso acontece? Dentro dos modos digitais, dos meios digitais, no caso do seu monitor, o seu celular, o preto e o branco não são enxergados como cores, e sim como luz, onde o branco é a presença total de luz e o preto é a ausência total da luz. E é exatamente por isso que você não consegue alterar essas cores, porque elas não são enxergadas como cores, certo? Então, um exemplo básico que a gente tem é o seguinte. Pensa que você está na cozinha da sua casa, você vai chegar na cozinha da sua casa e tem uma luz muito forte, mas assim, muito forte mesmo, aquela luz que te cega. O que acontece? Você vai enxergar tudo branco, né? Porque a luz é muito forte. E por mais que você tenha muitos objetos coloridos, as paredes, os móveis, enfim, toda uma diversidade de cores ali, você não consegue ver nenhuma dessas cores. E daí o que você precisa fazer? Você precisa diminuir a intensidade dessa luz para que assim você comece a ver as cores, certo? Então você começa a diminuir a intensidade da luz até chegar no nível que você consiga identificar todas as cores de todos os objetos que tem ali. Maravilha! O mesmo acontece quando você entra na cozinha da sua casa também, talvez ali de madrugada, vai pegar alguma coisa para comer e tá tudo apagado, né? Tá tudo escuro. Mais uma vez, você não consegue ver nenhuma cor porque você tem agora ausência total de luz, né? Tá tudo escuro. Então, o que você faz? Você acende uma luz, né? E assim você vai conseguindo ver as cores de tudo que você tem ali dentro desse ambiente, certo? Então, para a gente resumir e passar para os primeiros exercícios, eu quero que vocês entendam o seguinte. Sempre que você quiser alterar a cor de um objeto que é branco ou que é preto dentro do Photoshop, você precisa entender que você precisa primeiro separar a luminosidade da cor. E assim você vai conseguir fazer essa substituição, essa troca dessas cores aí, certo? Então, vamos ver como isso aqui funciona na prática. Bom, esse aqui vai ser o nosso primeiro exercício, um caso clássico, onde eu quero alterar a cor de um carro. Então, nesse caso aqui é muito fácil, porque o carro já é amarelo, eu consigo alterar a cor dele para a cor que eu quiser. Mas e se eu quiser deixar esse carro branco ou preto? Como que a gente vai fazer? Então, vamos lá. O primeiro passo é você ter a máscara daquilo que você quer alterar a cor. No caso aqui, de toda a parte de pintura desse carro, né? Então, já tenho essa máscara, coloquei tudo dentro de um grupo para facilitar. Então, lembra que eu falei que primeiro a gente vai trabalhar a luminosidade, depois a cor? Então, para isso, eu vou criar uma camada de ajuste de levels ou níveis. Poderia ser curvas também, mas os níveis vai ser mais fácil de a gente explicar. Então, vou criar essa camada de ajuste de níveis.
e vou duplicar essa camada, onde a primeira eu vou chamar de brilho e a segunda eu vou chamar de sombra. Perfeito. Então aqui são os nossos ajustes de luminosidade. E agora eu preciso de um terceiro ajuste, que é o ajuste da cor. Então, ajuste de Hue Saturation, e eu vou chamar isso aqui de cor. Lembrando que todos esses ajustes estão dentro desse grupo, que já estão com a máscara da pintura desse carro. Então, se eu quero deixar esse carro branco, o primeiro passo é tirar esse amarelo daqui. Então, na camada de Hue Saturation, eu vou tirar toda a saturação por enquanto. Certo? Só que vocês podem ver que ele não ficou branco, ele ficou prata, né? E muitas pessoas acabam recorrendo ao slider do Lightness e tenta clarear isso aqui. Só que o que acontece? Você acaba clareando toda a imagem e assim você perde toda a parte de contraste que compõe a sua imagem. Então esquece esse slider aqui do Lightness. Certo? Então o que eu vou fazer? Eu preciso clarear isso aqui. Então a gente vai usar aquela camada de nível que a gente criou, que foi renomeada para brilho. E aí eu tenho aqui o slider das áreas claras, dos meios tons e também das áreas escuras. Então as áreas claras elas já estão claras, só que os meios tons ainda estão um pouquinho escuros. Então eu vou pegar o slider dos meios tons e vou começar a clarear. E assim o carro começa a ficar mais voltado para o branco sem perder o contraste. Perfeito. Maravilha. Agora eu posso vir nas áreas de sombra, no slider que a gente criou para as áreas de sombra, e puxar essas áreas de sombra um pouquinho para eu ganhar um pouquinho mais de contraste. E assim não vai ficar aquele carro que dá a impressão que está como um vetor, né? Ele vai realmente manter as características originais de contraste. E assim o carro já começa a ter aquele aspecto de branco. E daí você pode ir sempre controlando entre as áreas de brilho e as áreas de sombra. Perfeito. Agora uma dica para deixar o seu carro com um aspecto mais realista, né? Ou qualquer objeto que você estiver alterando a cor. Nunca tire a saturação 100%. Porque o carro, né, nesse caso aqui um carro, ele não fica 100% branco, né? Ele vai ter ali, tem diversas variações de branco, mas nada é 100% branco puro. Então o que eu gosto de fazer é o seguinte, quando eu quero deixar um carro branco, eu deixo ele aqui, a sua matiz original como azul, certo? E então eu tiro a saturação em torno aqui de 94, menos 94, menos 92, beleza? Mas eu nunca deixo no 100% total, porque assim ele fica com um aspecto mais natural, certo? Ah, Caio, e se eu quiser deixar esse carro preto, né? Então, nesse caso, a gente vai só inverter. Então, eu vou só refazer esses ajustes aqui, zerar eles de novo, os ajustes de luminosidade. Então, eu vou entrar nas áreas de sombra e vou escurecer também os meus tons. Então, venho e começo a escurecer os meus tons. Antes, a gente estava clareando, agora eu estou escurecendo. Então, aqui assim, mais ou menos. Certo? E agora nas áreas de brilho, eu vou trabalhar os brilhos, os reflexos de maneira individual aqui no nosso carro, trazendo um pouquinho do slide das áreas claras aqui para a esquerda. Perfeito, posso escurecer um pouquinho mais esse carro, para deixar ele do jeito que eu quiser. Maravilha, volto lá na saturação e vou abaixar um pouquinho mais essa saturação, mas também não vou bater o 100%. Mesmo esquema, só que agora eu deixo um pouquinho menos saturado. Então assim eu consigo deixar um carro que era amarelo, né, consigo deixar ele branco, preto ou na cor que eu quiser. Tá, Caio, eu entendi. Mas agora, se eu tenho um carro que é branco e eu quero deixar esse carro colorido, como que funciona? Agora eu quero ver. Então o esquema é bem parecido, eu vou mostrar isso agora para vocês. Então eu tenho aqui o mesmo esquema, já com os ajustes criados, um ajuste para luz, um ajuste para sombra e um ajuste para cores. Então se eu quero deixar esse carro com qualquer cor que eu queira, eu vou começar trabalhando nas áreas de luz para poder abaixar um pouco essas luzes, porque ele está muito claro. Então seleciono esse ajuste de luz e vou começar a escurecer, exatamente como a gente fez no outro exemplo. Vou deixar ele mais ou menos aqui assim. Perfeito. E talvez até nos reflexos, né, eu possa trabalhar usando as áreas claras aqui, trazendo um pouquinho mais de reflexo, fechando um pouquinho mais os meus tons. Beleza. Agora, camada de ajuste de Hue Saturation, e eu vou habilitar o Colorize, porque fica mais fácil de identificar a cor que eu quero. Então vou deixar esse carro vermelho mesmo, já está aqui. Talvez aumentar um pouco da saturação, perfeito. Só que, do jeito que está aqui, ainda não está legal. Por quê? Porque eu acho que eu preciso de um pouco mais de contraste. Então, eu vou voltar nesse ajuste de luz que a gente fez e trazer um pouquinho mais de luz aqui para os reflexos. Perfeito. E agora, no ajuste de sombra, que a gente ainda não trabalhou, eu vou fechar um pouquinho mais os meus tons. Aí. E talvez um pouquinho nas sombras. Só um pouquinho,
bem de leve. E agora eu tenho o carro vermelhão, bonitão, né? Você pode aumentar essa saturação. No caso aqui eu vou usar ele mais saturado, porque a minha cena é uma cena mais saturada. E se você quiser alterar a cor desse carro para qualquer cor que você quiser, é só trabalhar agora em cima do slider de matiz. Olha só, ele verdão encaixou perfeitamente e assim eu consigo ver o antes e o depois. Ah, Caio, mas será que esse ajuste de luminosidade é tão importante assim? Será que eu não posso simplesmente vir no Hue Saturation, habilitar o Colorize e aí o carro já vai ficar verde ou na cor que eu quiser? Vamos ver? Então, se eu desligo os dois ajustes de luminosidade, olha o que eu teria. Eu tenho um carro totalmente desbotado, sem contraste e sem cor. Então, por isso que os ajustes de luminosidade são tão importantes quando você quer alterar a cor de um objeto, que é branco ou preto, aqui dentro do Photoshop. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero realmente que vocês tenham curtido essa aula e, principalmente, eu espero que vocês pratiquem, porque é só praticando que vocês vão realmente entender e dominar essa técnica e cada vez mais ela vai ficar mais fácil quando você tiver que aplicar em um projeto seu. Bom, agora que você entendeu como funciona essa técnica de manipulação de cores, eu quero te propor um desafio, hein? Eu tô deixando aqui embaixo o link para você fazer o download das imagens que a gente utilizou dentro dessa aula. E eu quero que você coloque da cor que você quiser, transforme a sua imagem, tire uma foto, posta lá no Instagram e me marca também, o meu Instagram tá aparecendo aqui embaixo, que vai ser um prazer repostar. E assim a gente vai conseguir mostrar que quem tá acompanhando o conteúdo do canal tá sempre evoluindo. E só para você não se esquecer, já faz o seu cadastro para a semana Social Media Design Pro, é o primeiro link aqui embaixo na descrição. Não deixe esse conteúdo passar em branco, então já clica no link e já faz o seu cadastro, que é totalmente gratuito e o conteúdo você não tem ideia, vai ser muito top. Bom, então é isso, se você tiver curtido esse vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e a gente se vê numa próxima. Grande abraço, tamo junto e valeu! A Semana Social Media Pro é para acabar com todas as dúvidas que eu recebo no meu Instagram e para poder te ajudar a valorizar o seu trabalho como designer. Aqui a gente vai ter atividades práticas para você ver os resultados imediatamente e acabar de uma vez por todas com aquela história de ficar dependendo de pack, de layout e de imagens prontas baixadas da internet e acabar também com aqueles problemas de clientes vindo com 1000 alterações em cada arte que você envia para ele. Então preenche o formulário com os seus dados para receber o link de cada uma das lives. E fica ligado porque chegou a hora de ter o seu trabalho como designer valorizado. Chegou a hora de ser pro.